Eu resolvi fazer um vídeo hoje pra vocês sobre a amamentação, porque eu acho a amamentação uma das coisas mais importantes na maternidade, tanto para a saúde da criança quanto pro vínculo afetivo que ela desenvolve, né, com a mãe e a segurança que gera esse ato, que gera para a criança. E eu estou amamentando exclusivo, a Yolanda hoje vai fazer 5 meses, daqui a amanhã. 2 dias não, é amanhã que ela faz 2 meses, 5 meses. E a gente só tá mantendo a amamentação. Até deu um pouquinho de água para ela experimentar, brincando mais, mas ela não bebe água, não come fruta, suco, nada. Até os 6 meses a gente quer seguir com a livre demanda na amamentação. Aí eu resolvi fazer um vídeo para vocês falando sobre a amamentação, algumas dicas que eu usei que me foram úteis, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi com médicos, obstetras, até a pediatra dela mesma, é que antes da amamentação, antes quando a gente tá grávida, não é necessário preparar o seio. Aquela coisa de ter que esfregar kombucha vegetal, isso é um conceito muito ultrapassado. Hoje em dia não se usa mais, porque isso tira a hidratação natural do seio, né, do bico, do peito, na verdade, e pode acabar gerando fissuras no futuro. A natureza é muito sábia, então a gente elabora, o corpo ele elabora todo um processo ali que vai manter o seu seio hidratado. Quem quiser pode passar uma pomada à base de lanolina, eu gosto muito da Lanidrate, que ela tem um preço bom, a Milar também tem um preço bom, e tem a Lancinol, que é muito boa, mas ela é um pouco mais cara. Todas são à base de lanolina. E elas. Quem quiser pode passar a partir do 7º mês no bico do peito. E tomar sol também. Eu não tomei. Porque é uma dica meio incômoda, né? Como que você vai? Não é todo mundo que tem um local para poder expor o seio ao sol. Então fica aí. Tem gente que substitui o sol pelo secador de cabelo um pouco mais quente, próximo ali ao bico do peito, ou mesmo uma lâmpada de um abajur. Mas não é necessário. Depois que o bebê nasce, é importante priorizar a livre demanda. A livre demanda é amamentar sempre que o bebê sente fome, sente sempre que ele quer mamar. E nem sempre o bebê quer mamar porque ele tá apenas com fome. Aí surgem aqueles mitos do bebê tá fazendo peito de chupeta. E não é isso, a chupeta é que quer fazer o bebê de bobo, né? Porque ali não é uma coisa natural, não sai nada, não sai leite. A bebê tá lá no berço, depois eu vou pegar ela pra vocês verem. Só dei uma olhadinha ali pra ver se tá tudo bem. Mas tá. É, ela a chupeta é desnecessária. Eu não vou ficar fazendo aqui apologia, mas eu não uso. Há estudos que comprovam que ela causa confusão do bebê, confusão dos bicos. Então o bebê pode ter um desmame precoce, fora a questão da dentição, né? Então, assim, aqui em casa a gente não usa nem bico, nem chupeta, né? E nem mamadeira. Nada disso a gente usou. Então, a livre demanda é importante por isso. O bebê, ele suga, ele precisa desse contato, dessa segurança, principalmente nos primeiros 3 meses. Quando a mãe nega isso pra ele, isso pode gerar um problema emocional futuro pro bebê. Então, a amamentação só termina quando ele solta o seio. Então, se ele tá ali no seu seio, só sentindo, mesmo sem sugar o leite propriamente dito, permita, deixe que ele faça isso, tá? Para aumentar o leite, para a produção para o leite, né, ter em quantidade suficiente, a livre demanda é muito importante também. E a proximidade com o bebê, ela faz o corpo liberar esses hormônios. Então, quando você tá com seu bebê, namorando ele, paquerando, olhando os traços, pegando na mãozinha, no pezinho, acarinhando, isso vai liberando os hormônios, que vão fazer o leite descer e a produção ser contínua. Agora, tem um problema aí no comecinho, que é a questão das rachaduras, que podem impedir um pouco, né, tirar esse prazer da amamentação. Então, o que é bom para isso? Passar o próprio leite no bico do peito. Tira o leite mesmo, dá aquela espremidinha, passa ali em volta, no bico, na auréola, passa um pouquinho e deixa secar, deixa o peito sem sutiã, sem nada, deixa secar. O leite, ele tem imunoglobina, que inibe inflamações, né? Além de ser bactericida e hidratante.
Então ele é um ótimo remédio. E aí entra também a questão que eu falei do Bepantol e das pomadas de... Ó, do Bepantol não falei não. Das pomadas de lanolina. E pode passar o Bepantol também. Eu gostei muito do Bepantol enquanto o peito dava aquela rachadinha. Eu passava ali o Bepantol... normalmente umas 2, 3 vezes por dia. Aí eu combinava Bepantol com a pomada de lanolina, eu ia misturando os dois, assim, alternando. Mas eu gostei muito. Para aumentar essa produção de leite é necessário dormir, o que é difícil, né? Tem bebê que acorda de 1 em 1 hora, mas então tem que dar um jeito de dormir durante o dia, descansar, relaxar, não sei como, nem todo mundo consegue. Eu no começo achei muito difícil, mas enfim, é uma dica pertinente. Dar uma relaxada e ficar bem. Então a pessoa tem que estar bem, tem que estar curtindo aquele momento, feliz. Tenta tirar esse peso da amamentação de obrigação. Ei, Flor, tá rindo aí? Tirar esse peso da amamentação de obrigação. Tenta fazer isso de uma forma prazerosa, tá? Que vai ajudar bastante. Beber muita água, a gente tenta ingerir bastante, 4 litros por dia. Eu gosto de sentar de manhã com 1 litro de água, enquanto eu vou lendo as notícias do dia ali, vou me informando do que tá acontecendo, vendo e-mail e tal, eu bebo 1 litro de água, geladinha, normalmente é o que eu faço. Para aumentar essa produção também, as compressas quentes, o banhozinho, você deixar aquela água morninha descendo, bater no seio, isso ajuda também. Só que lembrando que se acontecer um quadro de empedramento do seio ou mesmo uma mastite, que é uma coisa mais séria, precisa realmente de um médico, medicamento, a água quente não é boa. Então se tiver com muita produção e empedrado ou saindo muito mesmo, não joga água quente, ao contrário, tem que ser água fria, tá? Uma compressinha de água gelada. A pegada correta do bebê é fundamental para essa amamentação boa, saudável, equilibrada. Então o bebê ele tem que abocanhar toda a auréola, não é só o bico. Se ele fica mamando ele só no bico do seio, ele acaba gerando essas fissuras. Então ele tem que abrir a boquinha e abocanhar. Flor, você quer participar do vídeo? Aí ele não pode também fazer muito barulho. Quando ele estiver sugando, você vê que tá fazendo muito barulho. E fazendo covinhas. Fazendo assim... Porque aí ele tá chupando errado esse leite. Quando tiver de uma forma errada, você introduz o mindinho no cantinho da boca dele, para ele poder soltar o seio, e aí ele pega o seu mindinho para não ferir o seu seio. Porque se você puxar o bebê, se estiver doendo, se tiver com a pega errada e você puxar, ele vai machucar o seu bico também. Os sutiãs são muito importantes, sutiãs adequados de amamentação. Então eles têm as alças largas e as laterais largas também, porque isso protege da sustentação e favorece também a amamentação, né? É importante que o sutiã não aperte, não comprima muito o seio, porque isso pode acabar machucando, gerando empedramentos. Não usem bico de silicone, meninas. O bico de silicone, a princípio pode parecer que ele ajuda, mas ele não ajuda. Ele vai acabar gerando... eu vou pegar o bebê, porque senão vai começar a gritar. É bom que vocês dão uma olhadinha nela. Pera aí. Então lá, fala oi com as meninas. Fala aí, Yolanda. Fala oi com as meninas do canal do Eu Curto Ser Mãe. Ei! Tá essa gostosura, essa gordice, tá com 7,5 kg já. Tudo da amamentação, né, Flor? Então, meninas, aí eu tava falando então do bico de silicone. O bico de silicone ele não é adequado, ele pode gerar fungos e bactérias porque fica úmido ali. Ele pode causar confusão dos bicos, ele pode gerar... O bebê não vai saber depois mamar direito no seio. Então, ele não é recomendado. A mesma coisa as conchas. As conchas, quando usadas antes da amamentação, quando está grávida, ela pode ajudar a formar o bico. Então tem as conchas adequadas para isso. Só que quando você usa essas conchas durante muito tempo, quando está amamentando, vai ficando úmido ali e pode gerar fungos na região. É bom usar absorventes de seio, porque tem hora que vaza mesmo, aí pinga tudo, fica aquela confusão. E só que tem que trocar com frequência, porque pode acabar gerando fungos também e bactérias, tá? Coisas que podem ajudar a favorecer ter mais leite. Tem um chá, chama chá da mamãe da Veleda. Eu não tomei. O que aconteceu?
Como a Yolanda nasceu e foi direto para UTI, e eu tinha esse histórico de ter passado uma gravidez difícil, de ter tido a morte do Francisco, e eu tava tomando, depois que o Francisco morreu, eu tava tomando um remédio, né, para poder, antidepressivo. Então a médica optou por me dar o Equilide. O Equilide, ele é um medicamento que ele é para depressões. Só que o efeito colateral dele é o aumento da prolactina e ele não prejudica durante a amamentação. Então muitos médicos, porque assim, tem muitas mães que passam pelo processo ou da depressão pós-parto ou mesmo da baby blues, que é uma depressão pós-parto mais amena. E então esse Equilide, ele dá um up no astral. Ele ajuda a gente a ficar mais tranquila, mais centrada e mais feliz também. E ele aumenta a prolactina, então tem bastante leite. Como eu tomei, eu não precisei de usar esses outros recursos naturais. Quem precisar, conversa com ele. Ele é receitado só só pode comprar com receita médica e tal. Então conversa com o obstetra se achar necessário. Até alguns pediatras costumam ajudar também dando essa receita do Equilide, porque ele favorece muito a amamentação, tá? Conversem, se informem. Mas aí tem o chá da mamãe da Veleda, que é natural. Tem tintura de algodoeiro, que também é feito em farmácia de manipulação. Glóbulos de alfafa. Todos esses dizem que é muito bom, que ajuda bastante. Agora, a questão de cerveja preta, isso é mito, ainda por cima pode fazer mal pro bebê, porque o leite vai ficar com teor alcoólico. Cerveja na amamentação, somente a cerveja sem álcool, tá, meninas? Ou então, se for beber no dia, tira o leite, deixa o leite guardadinho para dar pro bebê. Não bebe e amamenta, não. Canjica, essas coisas, eu não sei, eu não testei, eu não posso falar. Eu não tenho comprovação científica e eu também não sei dizer a respeito. Então é isso. Aí esse videozinho foi pra falar então da amamentação, né? A Lolozinha gosta muito do mamar dela, não é? Fala com as meninas o tanto que é legal a amamentação. Fala lá com o pessoal do canal da mamãe. Ei, gente! Ei, gente! Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, positivem o vídeo, por favor. Visitem lá o blog, né? Sempre tem novidades da nossa vida, novidades de produtos para bebês, que eu faço testes e coloco lá avaliação. Inclusive, a hora que eu levantei no vídeo, apareceu isso aqui eu já até coloquei lá no blog, coloquei no Instagram também. Isso aqui é um aparelhinho, meninas, porque às vezes as pessoas ficam sem saber. É um aparelho que ele monitora os movimentos respiratórios do bebê. Então, ele evita morte súbita. Como ela estava dormindo e eu estava lá embaixo olhando o almoço, eu tinha colocado nela para poder ficar tranquila. É só isso, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa para saúde, que eu tô usando, não é? Não, é só para monitorar. Isso aqui ele pega o abdômenzinho assim, vai mexendo, e aí se para, ele apita e chama os pais. Tem lá no blog explicando melhor o que é isso. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. E estão aí nas redes sociais. Lá no Instagram eu coloco muita coisa do dia a dia. Lá no Instagram o meu perfil é Letícia _ eu curto ser mãe. Aí tem a fanpage, né? Que é www.facebook.com/curto ser mãe. Aqui embaixo sempre tem todos os meus canais. E é isso. Vou ver se eu consigo ser mais frequente no canal do YouTube também, tá bom, meninas? Um beijo, meninas. Tchau, cuidem bem dos bebezinhos. Tchau.